Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos começar agora a leitura do livro segundo do Código Tributário Nacional. Como a gente já falou, o Código Tributário Nacional é dividido em 4 títulos e nós vamos fazer um vídeo para cada título. Então vamos começar com o primeiro título, que vai do artigo 96 ao artigo 112 desse código, e que se chama Legislação Tributária. Ele começa, primeiramente, com as disposições gerais, estabelecendo uma distinção entre legislação e lei tributária. Legislação tributária é uma coisa, lei tributária é outra. Veja, o artigo 96 diz: a expressão legislação tributária compreende as leis e os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Ou seja, a legislação tributária é mais do que apenas leis. Ela inclui diversos outros tipos de normas. E qual que é o papel da lei? Está no artigo 97. Somente a lei institui ou extingue tributos. Somente a lei aumenta, a majoração, ou reduz os tributos. E aí vem toda uma série de exceções, que a gente já discutiu bastante essas exceções quando a gente leu o capítulo do livro primeiro. Essas exceções, esses artigos, se referem ao imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre operações financeiras, tá? Que são impostos que podem ser mudados sem a necessidade de uma lei específica por conta das necessidades da política cambial, da política monetária, conforme a gente já viu. Mas o artigo 97 continua dizendo que somente a lei estabelece qual é o fato gerador da obrigação principal, somente a lei estabelece qual é a base de cálculos e as alíquotas, a cominação de penalidades. E aí é um termo técnico que eu acho que pode haver dúvida, né? O que é a cominação de penalidades? É um termo que se refere ao estabelecimento das penas na lei. Quando a gente fala de pena cominada, é o mesmo que falar pena prevista em lei. Se você não pagar determinado tributo, a pena será esse. Quando você está em abstrato falando na lei, é uma pena cominada. Então, somente a lei pode dizer quais são as penas para o descumprimento do pagamento de tributo. Somente a lei pode dizer quais são as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Somente a lei pode dizer em quais casos vai haver dispensa ou redução das penalidades. Veja que há passagens que às vezes não parecem importantes, mas que podem ter um grande impacto. Por exemplo, o inciso 2 desse artigo fala que somente a lei pode estabelecer a majoração dos tributos. Isso significa que só a lei pode modificar a base de cálculos para que o tributo fique mais oneroso, de maior valor. Mas, olha só o que diz depois. Uma simples atualização do valor monetário da base de cálculo não é majoração. Ou seja, você corrigir o valor do débito pela inflação não significa que você está aumentando o tributo. Então você veja que é uma pequena diferenciação que muitas vezes passa batido, mas que é fundamental. E nesse conceito de legislação, que a gente já viu que é maior do que a lei é um dos componentes da legislação, cabem ainda uma série de dispositivos que estão listados no artigo 100. São os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. São as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa. Agora, veja bem, no caso de uma decisão de um órgão, desde que a lei atribua eficácia normativa a essas decisões. Então, um órgão pode definir um ato normativo, entra na legislação. Agora, o órgão que toma uma decisão, essa decisão entra na legislação apenas se a lei atribuir eficácia normativa a essas decisões. Mas também entra na legislação as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e os convênios que são acordados entre a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios. Então, o conceito de legislação, como podemos ver
nessa primeira parte é muito mais amplo do que apenas as leis tributárias. E, mais uma vez, vamos dar destaque a pontos que poderiam passar batido para uma análise mais apressada, né? O parágrafo único desse artigo 100 diz que a observância das normas referidas nesse artigo, então você prestar atenção em todas essas leis que ele listou, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização de valor monetário da base de cálculo. Ou seja, se uma dessas normas foi editada, mas esse ato administrativo, essa decisão, está em desconformidade com uma determinada lei tributária, né? Então existe uma norma que não está de acordo com a lei. E o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, cumpriu a norma, ele não pode ser penalizado quando a norma for acertada, vamos dizer assim. Por exemplo, se um ato normativo deu isenção para um determinado grupo, né, mas isenção, a gente já viu no livro primeiro, só pode ser instituído por lei complementar. Então, esse ato normativo é equivocado. Mas, se o contribuinte fez o que esse ato normativo determinou, não se poderá dizer que ele descumpriu a lei. Isso significa que não vai haver aplicação de penalidades, não vai haver juro de mora, não haverá nem mesmo atualização do valor monetário desse tributo. Agora, evidentemente, ele tem a obrigação de pagar o tributo. Ela permanece intocável. Bom, seguindo, a gente entra no segundo capítulo desse título, que fala a respeito da vigência da legislação tributária. Quanto ao artigo 102, o legislador definiu que a legislação tributária pode vigorar fora do território do ente que a editou, em casos de convênios celebrados pelos entes, ou nos casos em que dispuser normas gerais expedidas pela União. E aí eu vou dar um exemplo que a gente vai rever mais à frente, né? Mas no artigo 120 do próprio Código Tributário Nacional, se fala nos casos de desmembramento territorial, ou seja, quando a gente tem um território que se separa, quando você tem um município novo que é criado a partir do município anterior, como por exemplo, nós temos hoje vários municípios vizinhos a Arapiraca que até 30 anos atrás faziam parte de Arapiraca. Quando você se separa, até esse município, até esse estado ter uma nova legislação tributária para chamar de sua, ele continua utilizando a legislação anterior. O que eu quero dizer é que, quando Tocantins se separou de Goiás, até ele criar uma lei que instituía o seu imposto para veículos automotores, seu IPVA, por exemplo, né? Não sei quanto tempo demorou para o Tocantins criar essa lei, mas durante esse período, o que valeu? Valeu a lei do estado de Goiás. É isso que o artigo 102 diz. Ainda merece destaque aqui, no artigo 103, quando ele estabelece prazos para a entrada de vigor dos atos normativos e das decisões administrativas que foram integradas à legislação tributária no artigo 100 e para a entrada em vigor dos convênios entre os entes federados. Então ele diz, os atos normativos entram em vigor na data da publicação. As decisões administrativas com eficácia normativa, né, que a lei diz que tem eficácia, entram em vigor 30 dias após a publicação. E quando você tem convênios entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, eles vão entrar em vigor na data que esses convênios prevêem. Temos um terceiro capítulo que fala da aplicação da legislação tributária. Esse capítulo trata da aplicação dos efeitos da legislação para os fatos futuros à edição da lei. Ou seja, ele reafirma que a aplicação da lei e os seus efeitos não valem para fatos passados. A gente já discutiu isso quando a gente comentou a Constituição. O artigo 105 fala de atos futuros e pendentes. Assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completo, nos termos do artigo 116. Bom, e o que diz o artigo 116? O artigo 116 é aquele que estabelece quando que ocorre o fato gerador. Ou seja, o artigo 105 está dizendo que a lei é válida para atos que já estavam em andamento quando a lei começou a vigorar, mas que ainda não estavam concluídos. Vamos pensar, por exemplo, num inventário. Existe uma morte na família, começa um inventário.
O inventário vai demorar um tempo para estar completo. Se nesse meio tempo uma lei for promulgada, o ato de inventariar está pendente. O contribuinte ele não pode dizer que ele não deve pagar esse tributo, porque quando ele começou o inventário, a lei não existia. Como o inventário ainda não tinha sido concluído, trata-se de algo que estava pendente. E aí o artigo 105 explica claramente que, nesse caso, o inventário será tratado como um ato que deve sofrer os efeitos da legislação. Então, quando ele se conclui, ele não pode dizer a gente iniciou antes da legislação estar valendo. Não, os efeitos da legislação valem também para esses atos que estão pendentes. Agora, existe outra questão importante aí com relação a esse princípio da retroatividade, ou seja, que a lei não vale para atos passados. O artigo 106, ele estabelece que, se for a favor do contribuinte, se for a favor do sujeito passivo, a lei pode alcançar efeitos passados. E aqui se estabelecem duas situações. Pode haver retroatividade no caso de leis que explicam, que clareiam, que interpretam outras leis. Muitas vezes o legislador estabelece uma lei e existem questões obscuras, existem dúvidas, não está muito claro, existe muita contestação a respeito do que aquela lei quer dizer. E aí o próprio legislador pode editar uma nova lei cuja missão é apenas explicar o que a lei anterior queria dizer. Essas são as leis interpretativas. Então, no caso de uma lei interpretativa, você pode haver uma retroatividade na sua aplicação, excluído a aplicação de penalidades, de infração, de dispositivos que já foram interpretados. Porque, geralmente, essa lei que tem conceitos obscuros, que tem dúvidas, ela é contestada na justiça. E aí você edita uma nova lei para resolver essa contestação na justiça. O que eles estão dizendo é, se a justiça não decidiu e a nova lei esclarece, você volta desde aquele fato gerador da lei obscura, que agora já está esclarecida por uma outra lei, e ela passa a valer. A outra situação onde uma lei tributária vale para fatos passados é, se você teve essa contestação e ela ainda está na justiça, ela não foi definitivamente julgada, se essa lei deixar de definir aquele ato que está sendo objeto de discussão como uma infração, como deixa de estabelecer exigências de ação, de omissão, que bote uma penalidade menos severa. Ou seja, são três situações que são favoráveis ao contribuinte. Então, se eu fui taxado numa determinada lei, tenho que pagar um tributo, e eu vou discutir esse tributo na justiça. Estamos lá debatendo. Eu digo que eu não devo pagar, o Estado diz que eu devo pagar, estamos discutindo na justiça e chega uma nova lei que estabelece novas regras para esse tributo e essas regras me são favoráveis. Seja porque elas deixam claro que o não pagamento que eu fiz não é mais uma infração, seja porque elas retiram a exigência que a lei anterior tinha estabelecido, seja porque as penas que eu tenho que sofrer agora por não ter cumprido a lei anterior são menores. Então, são três situações que são favoráveis para o contribuinte. Então, nesse caso, você interpreta essa lei e a sua eficácia vale para situações anteriores. Bom, vamos passar aqui para o quarto capítulo, que fala da interpretação. Então, como a gente já falou, a gente tem muitas possibilidades de confusão. Como é que um tribunal, como é que mesmo os contadores, mesmo os administradores públicos devem entender e interpretar essa legislação? Aqui, nesse capítulo, se diz que quando você não tem uma orientação clara e expressa, a interpretação da lei tributária tem 4 modalidades. E eu vou falar as 4 modalidades na ordem de prioridade. A primeira é a analogia. Ela consiste num método de interpretação jurídica utilizada quando, diante da ausência de previsão específica em lei, aplica-se uma disposição legal que regula casos idênticos, semelhantes ao da controvérsia. Vou dar um exemplo, que é um exemplo bom para a gente entender o que é analogia, mas eu entendo que esse exemplo que eu vou dar é um exemplo muito controverso, então não digam que o professor falou que essa analogia é perfeita.
Eu sei que tem muitas complicações, mas só para a gente entender o que é uma analogia. Por exemplo, a Lei Maria da Penha quer lidar com a violência doméstica do homem contra a mulher. Mas, e no caso onde a violência doméstica é da mulher contra o homem? A lei não fala nada. Então, você pode ter uma interpretação, e uma possibilidade de interpretação desse caso seria uma analogia da Lei Maria da Penha. Tá? Então, existe a violência doméstica da mulher contra o homem, não existe uma previsão específica em lei para esse caso. Então, como é que a gente poderia fazer uma analogia? Você usa os dispositivos legais que são muito próximos, ou que são idênticos, ou que são semelhantes. No caso, o que a gente tem de muito próximo no caso de violência doméstica é a Lei Maria da Penha. Existe aí toda uma discussão a respeito do machismo, que fazem com que essa analogia não seja uma analogia perfeita. Mas a gente não está discutindo aqui se essa analogia é adequada ou não. Estamos discutindo o que é uma analogia. E aí eu acho que esse exemplo ajuda a clarear bastante. Bom, se analogia não é possível, porque não existem casos idênticos ou semelhantes, deve-se fazer uma interpretação a partir dos princípios gerais do direito tributário. Se também esses princípios gerais não dão conta do que a gente está discutindo, deve-se fazer uma interpretação a partir dos princípios gerais do direito público. Mas se ainda assim nós não temos condições de fazer uma analogia perfeita, nós deveremos considerar a equidade. A equidade significa você entender as necessidades específicas de cada demandante, que no nosso caso, de cada contribuinte ou de cada sujeito ativo, frente à situação geral da lei. Para dar um exemplo de equidade sem falar exatamente de legislação, a gente pode pensar no atendimento num determinado hospital. Nós não somos atendidos num hospital, num pronto-socorro, por ordem de chegada. Existe um princípio de equidade. Se eu cheguei primeiro, mas eu não estou sentindo nenhuma dor, o meu caso não é urgente, e logo após de mim chegou um caso urgente, ele é atendido na minha frente, por causa do princípio da equidade. Nós dois temos o mesmo direito, mas naquela situação específica, ele precisa mais. Então, é basicamente esta a lógica que deve ser a última das formas de interpretação. Agora, vejam bem, quando você está fazendo uma interpretação por analogia, é muito claro na lei que você não pode criar um tributo novo que não foi previsto em lei. Então, a analogia ela não pode chegar a esse limite. E no caso da equidade, você não pode dispensar um tributo que é devido. Onde a gente pensaria, bom, como a pessoa que tem menos recursos é uma pessoa mais pobre, então eu vou dizer que ela não precisa pagar, pelo princípio da equidade, ela não precisa pagar o imposto. Isso não é possível, né? São limites à interpretação. E a lei tributária, ela ainda define infrações ou lhe comina penalidades. A gente viu que cominar penalidades é definir as infrações. Agora, ela define que infrações devem ser interpretadas sempre da maneira mais favorável ao acusado. Mas para aí a gente precisa de duas coisas. Precisa, primeiro, essas infrações estarem definidas na lei e precisa haver pelo menos 4 tipos de dúvidas. Dúvida contra a capitulação legal do fato. Se houve realmente isso. Se há dúvida, vamos interpretar favorável ao acusado. Também se faz essa interpretação favorável ao acusado se há dúvidas quanto à natureza e às circunstâncias materiais do fato, ou a natureza e extensão dos efeitos. Também faz uma interpretação favorável se há dúvidas quanto à autoria, à imputabilidade ou à punibilidade do acusado. E, por fim, faz uma interpretação mais favorável quando há dúvidas quanto à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. Então, o que basicamente a gente tem aqui é uma forma de interpretar a legislação, utilizando essas diversas modalidades, né, analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público, equidade, né, mas também entendendo que,
conforme a gente viu, se há diferenças de interpretação e essas diferenças são mais favoráveis ao contribuinte, sempre se interpreta da maneira mais favorável. Em suma, o que a gente discute nesse título 1 é a legislação tributária. Ela é algo muito mais amplo do que as leis tributárias, na medida em que ela vai incorporar acordos internacionais, decretos, convênios, atos normativos e muitos outros instrumentos jurídicos. Ela estabelece os prazos para entrar em vigor os atos normativos e os convênios. A vigência da lei ela já está estabelecida lá na Constituição Federal. E esse título 1 também estabelece que a aplicação se dá para eventos futuros ou pendentes. E existe a exceção dos atos que ainda não foram julgados, quando a mudança na lei é favorável ao contribuinte. Por fim, em caso de dúvidas, esse título explicou como é que deve ser interpretada a lei tributária. Com isso, encerramos a primeira parte do livro 2º do Código Tributário e vamos falar no vídeo seguinte a respeito do título 2. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.